Olá a todos, vamos dar início a um outro estudo, um novo estudo, o último estudo do livro de Amós. Iniciamos Amós ontem, vamos hoje, dia 26 de julho, finalizar o livro de Amós, que é curto, apenas 9 capítulos, aqui na série A Bíblia ao longo do ano, no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos juntos, iniciando pela leitura dos capítulos. Vamos começar com a leitura do capítulo 5, onde nós temos como destaques um apelo de Amós ao povo, o dia do Senhor, e Deus exige justiça. São 27 versículos, vamos ler e depois trazer alguns comentários do Manual da Sociedade Bíblica. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10, para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim, e vocês viverão. Porém, não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba. Porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor, e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre o contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões, e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela,
imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Este é o capítulo 5 de Amós, onde nós vemos que o Senhor clama, por meio do profeta Amós, para que eles possam retornar a Ele. Imediatamente após a canção fúnebre cantada a respeito de Israel, dos versículos 1 a 3, vem este apelo. Deus convida o seu povo a buscá-lo para que seja salvo. E isto não significa mais sacrifícios nos santuários corruptos da nação, mas uma vida renovada, um retorno aos padrões divinos de justiça e uma boa conduta em público e na vida privada. No entanto, há más notícias para aqueles que estão ainda em Israel pecando. O dia do Senhor estava chegando. E na época de Amós, o povo usava esta expressão para descrever um período em que Deus agiria a favor deles contra os seus inimigos. Eles aguardavam esse dia. E surpreendentemente, Amós afirma que naquele dia Deus agiria contra eles por causa da sua iniquidade. O dia do Senhor não seria o que eles esperavam. Seria como saltar da frigideira para dentro do fogo. Pior ainda, Deus declara que não aceita nem gosto do culto deles. Não aceita e nem gosta do culto deles. O que ele queria era justiça, ou seja, vê-los fazendo o que era certo. E os profetas do Antigo Testamento falam com frequência do dia do Senhor. E essa figura, a imagem que está aparecendo, demonstra exatamente o que aguardava aqueles que não se arrependessem no dia do Senhor. Não adiantaria fugir. Os piores inimigos ou os piores perigos estariam aguardando por eles. Vamos ao capítulo 6, onde o principal destaque é a corrupção e a destruição de Israel. Vamos à leitura dos 14 versículos. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem. Dali, vão à grande cidade de Ramate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato, com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. E assim nós temos a leitura do capítulo 6, com mais destruição e exílio. Riqueza e vida fácil naquele tempo como hoje
isolam as pessoas das questões realmente importantes e causam um falso senso de segurança. Em todas as épocas, a autossuficiência e o orgulho levam os seres humanos à ruína. Agora, o orgulho do povo de Israel, que Deus odiava, seria destruído. A ruína e o exílio aguardavam o povo de Deus. Vamos ao capítulo 7, onde nós temos como destaques a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo, e Amós e o sacerdote Amazias. Vamos à leitura dos 17 versículos. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas de entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho os sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora, ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque? Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Este é o capítulo 7, onde nós vemos, no primeiro momento, as visões de Amós. E nestas passagens aparecem 5 visões de destruição. Após as 2 primeiras, a dos gafanhotos e do fogo, Amós pede a Deus que perdoe o seu povo, e Deus aceita o pedido. Mas nas 2 seguintes, a do prumo e a do cesto de frutas, que vai aparecer no capítulo 8, isto não se repete. O juízo era necessário e certo. A última visão, que vai transparecer no capítulo 9, apresenta um quadro terrível de destruição total. E então, no final, na parte final do capítulo 7, há um bate-boca entre o profeta de Deus e a religião oficial, que batem de frente nesse confronto entre Amós e Amazias. O profeta falava com a autoridade de Deus e não podia permitir que tentassem silenciá-lo. Amazias morreria no exílio. Os soldados do exército invasor abusariam da mulher dele, matariam seus filhos e tomariam a sua propriedade. Este é o capítulo 7. Vamos ao capítulo 8, com a visão de um cesto de frutos, e a ruína de Israel está perto. Vamos à leitura dos 14 versículos. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte:
um cesto de frutos de verão, e perguntou: O que você está vendo, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Essa é a leitura do capítulo 8 do livro do profeta Amós, onde nós temos a ruína de Israel chegando perto. As pessoas gostam de pensar que seus pecadinhos são tão pequenos que Deus nem nota. Mas Deus tudo vê. Ganância e exploração, balanças enganadoras e produtos de má qualidade. E os pobres, que sempre saem perdendo, são objeto de preocupação especial da parte de Deus. Vamos ao último capítulo do livro do profeta Amós, capítulo 9, onde nós temos como destaques: os juízos de Deus são inevitáveis e a restauração do Israel espiritual. Vamos à leitura dos 15 versículos. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e firmou a sua abóboda sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor,
Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Esta leitura do último capítulo do livro do profeta Amós. E o que nós podemos destacar, além dos juízos de Deus, que são mais presentes em todo o livro do profeta Amós, é o final, com a restauração de um remanescente fiel. Para a nação como um todo, o juízo seria inevitável. Deus os trataria como trata qualquer nação estrangeira, mas para os poucos fiéis, o futuro reservava uma bênção inimaginável. E assim nós temos a leitura e o estudo dos capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 do livro do profeta Amós. Vamos retomar os principais ensinamentos. Lá no capítulo 5, nós vimos que Amós entoou um cântico fúnebre sobre a impenitente nação de Israel, porque o Senhor em breve viria para julgar a nação por abandonar a aliança. Da mesma forma, nós podemos ter certeza que se abandonarmos a Deus e a sua vontade, seremos julgados, assim como Israel o foi. No capítulo 6, vimos que muitos em Israel faziam do próprio deleite uma ocupação de tempo integral, imaginando presunçosamente que a riqueza material era a prova clara de que estavam de bem com Deus. E as pessoas de hoje cometem o mesmo erro, interpretando sua prosperidade material como um sinal de que não precisam se humilhar nem se afastar de sua complacência. Entretanto, Deus deseja dar-se a nós. A maior riqueza que nós podemos ter é nossa relação com Deus. No capítulo 7, vimos que por meio de visões simbólicas envolvendo gafanhotos, fogo e um prumo, o Senhor adverte o seu povo de que punirá a sua apostasia, ou seja, o fato deles terem deixado Deus. Entretanto, essas visões, as intercessões constantes de Amós em favor do povo e a paciência de Deus não resultaram em arrependimento, e por isso o reino do norte teve que ser castigado, assim como mais futuramente, do tempo de Amós, o reino do sul também seria. Ainda no capítulo 7, quando o sacerdote Amazias reprova Amós e ordena-lhe que saia de Israel, o profeta responde proclamando-lhe algumas de suas mais duras palavras de julgamento. E Amós faz isso com uma boa razão. Além de todos os outros pecados de Israel, o povo agora ousou desprezar abertamente a palavra profética enquanto ela estava sendo proclamada para eles. E incorreremos no mesmo erro quando a palavra de Deus for forte e soar forte em nossos ouvidos, e quando ela nos trouxer um certo desconforto. Nós não podemos nos colocar contra quem prega a palavra ou contra a própria palavra, mas precisamos nos lembrar que palavras duras soando aos nossos ouvidos significa que nós também precisamos nos arrepender. No capítulo 8, a visão de Amós de um cesto de frutas de verão aponta para o julgamento do Senhor que irá em breve podar o povo de Israel por causa de sua adoração idólatra, a sua ganância e o tratamento insensível dispensado aos irmãos. E no capítulo 9, nós percebemos que Amós destaca dois pontos principais no início do capítulo 9.
Primeiro, porque Israel abandonou a aliança, o seu direito a um status privilegiado diante de Deus foi confiscado. E segundo, ainda assim, o Senhor provê caminhos de saída. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, no final do livro, nós vemos que após muitas profecias e visões ameaçando o julgamento, a profecia de Amós termina inesperadamente com uma palavra de esperança. Um dia de ricas bênçãos estaria vindo, porque o Senhor cumprirá suas promessas da aliança, trazendo restauração e estabelecendo o reino eterno do Messias. Se é perigoso desprezar as ameaças de Deus de julgamento e punição, como fez o povo nos dias de Amós, é ainda muito mais temerário recusar tais promessas graciosas que estão elencadas de maneira especial em João 3,16. Um último comentário que o Manual da Sociedade Bíblica nos traz, e vale a pena lermos, que tem como título A Justiça e os Pobres. É algo marcante no livro de Amós. A justiça e os pobres são um importante tema não apenas de Amós, mas de todas as Escrituras. É um tema que perpassa a história da salvação desde que Abel foi assassinado por Caim, seu irmão, até o momento em que as lágrimas são enxugadas no livro de Apocalipse. É uma questão de coração e vontade. A ideia bíblica de justiça não é uma formulação teórica que simplesmente exercita o intelecto. Pelo contrário, exercita o coração e a vontade. Ela é resumida nas palavras de Jesus, que disse que amar Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, resume toda a lei e os profetas. Estas duas afirmações concretizam a expressão da justiça de Deus no Antigo Testamento. Deste ponto de vista, a justiça tem uma característica relacional dinâmica. Na verdade, é a característica de uma ação amorosa entre Deus e os seres humanos, e dos seres humanos entre si. Uma ação que está à altura das necessidades de um relacionamento, seja com Deus ou com outras pessoas, é considerada justa. Justo é qualquer ato dentro do relacionamento de aliança que mantém, preserva ou restaura a base de uma vida em comum. Precisamos aprender a viver em comunidade. A justiça une humanidade e comunidade. Dois elementos importantes muito desgastados em nossos dias. Por exemplo, os líderes e as potências mundiais ficam felizes em fazer do mundo uma aldeia global na economia. Mas será que estão dispostos a fazer dele uma comunidade em que, de forma compassiva, uns cuidam dos outros e em que existe um compartilhamento justo dos recursos? No Antigo Testamento, a lei de Moisés, exemplificada nos 10 mandamentos, e todas as outras leis foram forjadas no contexto de um pacto de obediência e fidelidade entre Deus e o seu povo, e entre os indivíduos. Tudo estava aberto e nada era forçado. Todas as leis pretendiam criar uma base sadia para a vida comunitária. E nós temos uma tendência a perceber no texto bíblico uma preferência de Deus pelos mais humildes e pelos pobres. E assim a justiça bíblica não tem uma venda nos olhos, segurando de forma imparcial a balança como símbolo da justiça que temos hoje. Pelo contrário, ela tem um rosto descoberto, magnífico e santo, o rosto de Deus voltado bondosamente para os mais oprimidos e desamparados. No mundo caído em que impera uma injustiça crônica, tanto no passado como agora, Deus se coloca firmemente como protetor e vingador dos necessitados. E esta é a preferência social de Deus, sua parcialidade. Não é que os pobres são necessariamente santificados pela carência que experimentam em sua vida, ou que são mais virtuosos do que os ricos por causa do seu sofrimento. Paulo diz no Novo Testamento, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É que na escala social de Deus, em meio a todo o mal e a distorção causada pela condição pecaminosa do ser humano, aqueles que ficam na parte inferior da escala estão na situação de prejudicados. São aqueles contra os quais se peca. E por ser o critério último do que é a justiça, Deus abraça a causa deles, pois Ele ama a justiça e o direito. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Como Senhor da justiça, Deus espera acima de tudo que reis
e juízes sejam justos e corretos. O dever do rei é não se deixar corromper, mas vigiar constantemente para falar em favor daqueles que não podem articular seu sofrimento. Ele deve julgar com justiça e defender os direitos dos pobres e necessitados. Por outro lado, os juízes não devem aceitar suborno, nem serem intimidados pelos poderosos, mas sim preservar o direito dos afligidos e destituídos e socorrer os fracos e necessitados. O papel dos profetas lembra isto aos líderes, que clamaram contra a idolatria e a injustiça nos níveis pessoal, nacional e internacional. Em muitos momentos, eles dramatizaram em sua pessoa as consequências que adviriam do fato de o povo só ter olhos e ouvidos para seus próprios caprichos e desejos. Na economia das Escrituras, a fidelidade ao Deus único e o bem-estar do povo andam de mãos dadas. Devemos refletir sobre isso na realidade atual de secularismo, pluralismo e grandes avanços científicos, onde a injustiça claramente aumenta e fica cada vez mais sofisticada. Seria isto o resultado da negação da existência de um Deus absoluto de justiça em nosso meio? Precisamos observar o nosso próprio mundo. Hoje, os pobres do mundo aumentaram grandemente em número e apresentam várias faces. Devido às modificações de ordem geopolítica, as guerras étnicas de nossos dias que eliminam populações inteiras, são uma repetição sombria do episódio em que Caim matou Abel. Atos de terrorismo internacional matam pessoas inocentes e o poderio bélico é aplicado em escala tal que, para muitos, suscita questões relacionadas com a justiça. Dessas guerras resultam milhares de refugiados que ninguém quer receber. Em constante movimento e sem pátria própria, estão em piores condições que os exilados na antiguidade. Mulheres e crianças em todo o mundo trazem as marcas da opressão a que são submetidas por razões de gênero e porque se mostram indefesas. Os velhos, doentes e enfermos são deixados para trás. Os milhares de trabalhadores dos países pobres percorrem a face da terra. Deslocados cultural e socialmente, geralmente trabalham em condições impróprias. A fome em muitas partes do mundo deixa milhões, se não mortos, como meros espectros do que eram. E ao mesmo tempo há nações que lutam contra a obesidade entre seus cidadãos, gastando milhões com tecnologias de redução de peso. Hoje também, uma grande parte da humanidade sofre opressão, não só nas mãos de vizinhos, mas nas mãos invisíveis de elites poderosas em seus próprios países e no mundo inteiro. Ao criarem leis, estruturas e sistemas que favorecem os interesses de poucos, as pessoas de nossos dias inventaram uma maneira de se distanciar dos atos diretamente opressivos, não só contra indivíduos e comunidades, mas também contra nações e povos inteiros. Algumas das leis, estruturas e sistemas políticos econômicos que operam atualmente mantêm nações mais fracas em constante dependência e subdesenvolvimento. Que os pobres sempre estarão conosco é algo que ainda se pode verificar. É prova de uma consciência universal, não regenerada, sob o juízo de Deus. E a última questão que fica é: quem pode ajudar? O profeta Isaías examinou a realidade moral e social da sua época e constatou que o quadro não era nada animador. Ele lamentou lá no capítulo 59, versículos 15 e 16. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Interceder foi o grande desafio para Isaías e todos os profetas fiéis antes e depois dele. E hoje, com injustiça estruturada e globalizada, e com os pobres ainda mais marginalizados e reduzidos a simples estatísticas, o desafio de ser um intercessor continua mais urgente do que nunca. E você, eu e todos nós podemos ajudar, não apenas tentando levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem a salvação em Cristo, mas também levando comida, levando abrigo, levando alento, levando consolo, levando agasalho e tudo aquilo que nós podemos para ajudar os mais necessitados. Fazer justiça é também ajudar o nosso próximo, e ajudar o nosso próximo é também seguir a vontade de Deus.
Eu espero que o estudo de hoje, o estudo do livro de Amós, tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com o estudo do livro de Naum. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.